Abram as suas Bíblias no livro de Êxodo. Teremos a oportunidade de iniciarmos mais uma série hoje pela manhã, e é uma alegria, uma honra estar aqui com os irmãos e um temor, pois estamos diante da palavra do nosso Deus, uma palavra inerrante, uma palavra santa. Então, leamos com atenção o texto que está diante de cada um de nós. Êxodo, capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo 14. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui nesta manhã, diante de uma palavra santa. Nós somos gratos por essa convocação, e que agora, por meio da ação do Seu Santo Espírito em nossas vidas, na minha vida no ato de pregar, e na vida dos meus irmãos no ato de ouvir, que nós sejamos transformados para vivermos uma vida para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje iniciaremos mais uma série de sermões em mais um livro da Bíblia, Êxodo. Um livro inspirado por Deus e que nos ensinará muito sobre como Deus conduz os seus eternos propósitos na história. E aqui nós estamos no início desse livro. O livro do Êxodo faz parte daquilo que ficou conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Esse livro é uma continuidade de uma história que se iniciou no livro do Gênesis, que ouvimos em mais de 50 sermões ao longo de quase um ano e que terminou domingo passado. O nome Êxodo deriva de um título dado por tradutores gregos que significa saída, apontando para a graciosa libertação e saída do povo de Israel do Egito para Canaã, a terra prometida por Deus. Mas a saída do povo do Egito não é a ênfase deste livro. É um livro que fala sobre saída, sim, com total certeza, e é o que veremos nos capítulos de 1 a 18 principalmente. Mas quando nós chegamos no capítulo 19, que trata sobre a presença de Israel diante de Deus no Monte Sinai, percebemos que é um livro que também fala sobre chegada. A chegada da habitação de um Deus pactual, que quer se relacionar de forma graciosa por meio da sua lei e da sua presença no tabernáculo. É isso do que Êxodo também fala, um Deus santo que quer habitar no meio do seu povo, que deve ser santo. Como disse bem um comentarista, aqui no livro do Êxodo,
A união de Deus e os israelitas antecipa desenvolvimentos futuros, em que a presença de Deus encherá um mundo habitado por todos aqueles que são santos, como Deus é santo. O livro do Êxodo gasta mais tempo falando sobre Deus e o seu povo no Sinai e sua posterior caminhada rumo a Canaã, do que falando sobre o tempo do povo de Deus no Egito. Então nós podemos perceber que o Egito é um cenário coadjuvante nessa belíssima história. É um livro que mostra como a família da aliança se tornou o povo da aliança, mas o seu foco não está exclusivamente neste povo, que intencionalmente quebrou a lei de Deus e vagou pelo deserto durante 40 anos. O seu foco está principalmente no Deus deste povo. É Deus quem conduz e multiplica esse povo e que governa sobre os que acham que governam. É Deus que permite o sofrimento e que livra o povo do sofrimento. É Deus quem levanta o libertador e mostra o seu poder por meio de pragas, do sangue de cordeiros e pelo abrir do mar. É Deus quem se revela ao seu povo por meio da glória no monte que se tornou santo e faz uma aliança por meio da sua lei. Irmãos, estamos diante de um livro que fala sobre um povo, mas principalmente que fala sobre um Deus verdadeiramente soberano. Se lá em Gênesis nós vimos a criação do universo, a separação do homem de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, ouvimos a promessa de um filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E como a semente da aliança cresceu por meio da família de Abraão, Isaque e Jacó, chamado principalmente ao final do livro de Israel, aqui no livro do Êxodo, veremos que Deus soberanamente conduz o processo da criação do povo Israel em um processo de reconciliação e habitação no meio do seu povo. Irmãos, estamos diante de um livro que conta a nossa história. Conta a história da nossa família da fé, da nação a qual nós fomos inseridos como Israel espiritual. Uma história que nos apresentará um libertador, mas que na verdade está apontando para o libertador, Jesus Cristo, que falará sobre um Deus que quer habitar no meio do seu povo por meio de um tabernáculo, mas que está apontando para um Deus que encarnou, tabernaculou e habitou entre nós, se revelando como Emanuel, Deus conosco. Estamos diante do livro do Êxodo e vamos seguir em mais uma jornada de vários sermões. E eu creio que será uma jornada inspiradora pelo nosso Deus. E hoje iniciaremos no capítulo 1, versículos de 1 a 14. Veremos como Deus é verdadeiramente soberano na condução e crescimento do seu povo, diante dos inimigos que se levantam e nos sofrimentos que eles enfrentam. E veremos isso em 2 pontos. Sigamos então para o primeiro ponto. Deus é soberano na condução e crescimento do seu povo. Leamos novamente os versículos de 1 a 7. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Irmãos, aqui nossa tradução não aparece a forma original do hebraico de como esse livro se inicia. A forma mais correta de se iniciar seria: e são estes os nomes dos filhos de Israel. Assim ficaria muito mais claro que a história que está sendo iniciada é uma continuação muito direta do livro do Gênesis. Como ouvimos domingo passado, o livro de Gênesis se encerra mostrando os dias finais de Jacó, Israel, o lamento dos seus filhos, principalmente de José, a promessa de José
para os seus irmãos de que não lhes faria nenhum mal e que cuidaria deles ali na terra do Egito. E no último versículo de Gênesis nós somos informados que morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E então a história continua. Êxodo 1, versículo 1. É a continuação de uma história que ficou silenciada durante 400 anos. Queridos irmãos, nós não sabemos o que aconteceu desde o dia em que José morreu, até o dia que nos deparamos com a realidade de uma linhagem que se expandiu de uma família para um povo. 400 anos sem registros. 400 anos sem detalhes de como esse povo viveu, como Deus se relacionou com eles, como eles se relacionaram com Deus, como eles cultuaram. São informações que não temos. 400 anos de silêncio. E você sabe o porquê que nós não temos essas informações? Simples, porque Deus não quis. Não temos porque Deus, em sua soberana vontade, não quis deixar registrado o que aconteceu. E não ter esses registros mostra a importância para nós, crentes, que o que Deus quis revelar e preservar em sua palavra é suficiente para a nossa fé e caminhada cristã. Irmãos, nós devemos ver a soberania de Deus não somente nos atos registrados, mas também naqueles que não foram, reconhecendo que Deus sabe como essa história deve ser contada para a edificação do seu povo, da sua igreja. E assim nós descansamos, reconhecendo que nós não precisamos especular quando Deus não fala, falar ou acrescentar o que Deus não falou, revelar o que Deus não revelou. Eu te pergunto, você descansa ao saber que o que Deus deixou registrado é suficiente para a nossa vida cristã? Descansa na doutrina da suficiência das Escrituras? Ou você se prende mais ao que não foi escrito e se apega às especulações e achismos que nada edificam a nossa fé? Você ainda busca adições proféticas para revigorar a sua fé, novas revelações? Você se satisfaz no que Deus revelou? Se satisfaz quando Deus se silencia no que Ele quis se silenciar? 400 anos de silêncio e milhares de anos de registros. É o que nós temos em sua palavra. Deus sabe o que é importante nós sabermos dessa história. E essa história no livro do Êxodo começa com uma informação daqueles que entraram com Jacó no Egito. Seus filhos, aqueles que acompanharam Jacó na subida ao Egito. E todos os descendentes de Jacó, totalizando 70 descendentes. Também temos a informação de que José, um dos filhos de Jacó, já habitava no Egito antes da chegada de seu pai e dos seus irmãos. E temos a informação de que José, todos os seus irmãos e toda aquela geração faleceu. Isso aqui, irmãos, é o resumo daquilo que Deus considerou importante nos informar do que aconteceu nesses últimos 400 anos. Mas essas informações são mais do que um mero resumo. São lembranças de que Deus é soberano e está conduzindo a história do seu povo. Uma história de redenção que começou em Gênesis 3,15, a promessa de um descendente que salvaria o pecador. Que avança lá em Gênesis capítulo 12, quando Abraão com fé sai da sua terra para uma terra que Deus lhe havia prometido. Uma promessa que é reafirmada em Gênesis 15, em que Deus assegura para Abraão que ele teria um filho, um descendente, e que sua posteridade seria incontável, como as estrelas dos céus. Mas em Gênesis 15 temos mais do que uma reafirmação da promessa. Deus diz para Abraão que ele iria fazer, o que ele iria fazer e como iria conduzir a história dessa descendência. Gênesis 15, 12 e 13. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
Irmãos, estamos aqui em Êxodo 1, vendo o cumprimento do que Deus disse lá em Gênesis 15. Deus é soberano na forma como conduz a história do seu povo. Nada lhe foge do controle. Ele está conduzindo todos os detalhes. Ele não é pego de surpresa e não foi pego de surpresa quando José foi vendido como escravo, ou quando José se tornou governador do Egito, ou quando as terras de Canaã ficaram áridas e não produziam alimentos, levando Jacó e seus filhos a habitarem no Egito. Você acha que tudo isso aqui foi coincidência? Ou que foram as forças dos astros? Ou seja lá o que for? Ou você consegue ver e perceber a grandeza de um Deus soberano, decretando na eternidade essa história, revelando no tempo e no espaço como ela se daria, e cumprindo tudo o que foi decretado? Irmãos, eu tenho certeza de que nós estamos ouvindo domingo após domingo sobre quem Deus é, sobre como Ele é o Criador do universo, de como Ele é santo e perfeito, de como nada foge ao seu controle, que Ele é Rei sobre toda a criação, que tudo o que Ele diz se cumpre perfeitamente. É um fato. Quem aqui tem ouvido essas verdades todos os domingos? Certamente. Não temos dúvidas de que Deus se revela na sua palavra e quem Ele diz que é. Mas por vezes, irmãos, mesmo sabendo de todas essas verdades profundas sobre quem Deus é e sobre o que Ele faz e que conduz a nossa história, nós ainda não entendemos o porquê ela é conduzida da forma como está sendo conduzida. Ainda murmuramos pela forma como as coisas acontecem. Questionamos a Deus se realmente sua vontade é tão boa assim. Duvidamos da sua sabedoria na condução das nossas vidas. Podemos até não dizer essas coisas do jeito que eu estou falando aqui, mas você sabe que no dia a dia agimos mais ou menos assim. Perguntamos: por que, Senhor, eu fui conduzido para esse departamento? Por que, Senhor, eu fui conduzido para essa cama de hospital? Por que, Senhor, eu fui conduzido para essa cidade seca e que tem meio mundo de tesourinha que me deixa tonta? Por que, Senhor, minha vida tem sido conduzida por esses rumos? Por que o Egito? Irmãos, vocês acham mesmo que Deus não sabe como conduzir a história do seu povo? Você ainda duvida de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Queridos, se cremos que Deus conduziu a história do povo de Israel, e se cremos que nós pertencemos a esse povo como igreja de Deus, por que então duvidaríamos de que Deus conduz com perfeita sabedoria a nossa história? Não há motivos para temermos a forma que Deus está conduzindo a sua vontade, pois é certo de que Ele sabe o que está fazendo. Sim, Deus conduziu de forma soberana e perfeita o seu povo ao levá-los para o Egito. Sim, Deus conduziu de forma soberana e perfeita esse povo na morte de várias gerações, na realidade da escravidão e opressão. Mas também Deus conduziu de forma soberana e perfeita no avanço e crescimento deste povo. Olha o versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Sabe, irmãos, eram 70 aqueles que entraram no Egito em uma época em que o Egito estava de braços abertos para eles. Agora são milhares que se multiplicaram e cresceram, se tornaram um povo forte em um Egito que não estava mais tão aberto para eles. Isso mostra que as circunstâncias de como o mundo se encontra não deve ser o parâmetro para o crescimento e avanço do povo de Deus. Você certamente já deve ter ouvido falar aquelas famosas frases: ter filhos? Eu não quero ter filhos em um mundo como esse em que estamos vivendo.
ter filhos. Eu não quero ter filhos em um mundo que eu não sei se amanhã vai iniciar uma terceira guerra mundial. Ter filhos. Eu não quero ter filhos em um mundo com a educação e cultura dos nossos dias. Irmãos, nós não temos filhos baseados nas circunstâncias do mundo ao nosso redor. Adão e Eva tiveram filhos logo depois de serem expulsos do jardim. E pela misericórdia de Deus, e por terem avançado com o mandato de Deus, hoje, por meio de uma semente separada por Deus, nós temos salvação. Sim, você deve ter filhos, não porque o mundo é mau ou bom, mas porque o Deus que governa o mundo é bom. Nós temos que ter filhos porque Deus está no controle de todas as coisas. Foi no Egito que a família da aliança cresceu, se tornando o povo, a nação da aliança. Nós devemos avançar com o mandato determinado por Deus lá em Gênesis 1:28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E é certo, irmãos, que quando nós cumprimos esse mandato, de colocarmos mais e mais filhos da aliança neste mundo criado por Deus, certamente iremos lidar com represárias, perseguições que este mundo vai gerar. Isso vai acontecer com os nossos núcleos familiares e também com a igreja do Senhor na terra. Mas Deus está conduzindo a história do seu povo soberanamente, fazendo com que ele seja cada vez maior. A igreja do Senhor foi perseguida em Jerusalém e cresceu por todas as nações. Cristãos foram mortos por causa do amor a Cristo. Sangue de mártires foi derramado. A igreja cresceu e avançou sobre a terra. Buscaram silenciar a voz da igreja, mas a voz da pregação da palavra de Deus se tornou cada vez mais alta e não há nada que possa silenciá-la. O povo de Deus está crescendo, irmãos. A cada dia que passa, o povo de Deus está crescendo. É uma boa notícia que eu gostaria de trazer para vocês. Apesar das perseguições, apesar das mentiras, apesar do sangue derramado, Deus está dando crescimento, porque é Ele quem conduz a história do seu povo. É certo que ainda há muitos faraós incomodados com o crescimento deste povo, levando mais opressão e sofrimento, mas no final, eles nada podem fazer para parar tal avanço, pois Deus também é soberano diante dos inimigos que se levantam e no sofrimento do seu povo. E é o que veremos agora no segundo ponto. Leamos novamente os versículos de 8 a 14. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Irmãos, estamos diante agora de uma autoridade que se esqueceu ou ignorou a grandiosa história e fatos de outra autoridade que foi muito importante para a preservação do Egito: José, o governador. Esse faraó sem nome, assim como todos os faraós que são descritos no Pentateuco, que não são mencionados os seus nomes, pode ser um faraó, filho de outras gerações, que com o passar de 400 anos, se esqueceu de parte da história do seu povo e dos seus governantes, o que poderia de fato ter acontecido, já que os egípcios não gostavam de registrar suas histórias de humilhações e perdas, mas somente as de glória. Ou pode ser
que seja um faraó de uma nova dinastia que poderia ter conquistado o Egito e ter expulsado a dinastia que governava o Egito na época de José. E, consequentemente, a história passada não tinha nenhum valor, e assim foi ignorada. De qualquer forma, a história de José não tinha mais importância para aquele faraó e para o povo do Egito. Sabe quando você vai em uma cidade de interior, e você vai lá nessa cidade com seu amigo, e ele está lá apresentando a cidade, o que normalmente ele faz ao mostrar e contar a história daquelas construções? Normalmente ele faz questão de dizer quem construiu aqueles monumentos, principalmente se foi construído por um familiar dele. Está vendo aquela escola ali? Foi meu avô que construiu. Na verdade, ele carregou os tijolos sozinho. Está vendo aquele balanço ali na pracinha? Foi meu avô que instalou. E eu fui o primeiro a ser balançado lá. Sabe, irmãos, é certo que aqui existe um grande desejo de alguém que não quer apagar da história os grandes feitos do passado, dando louvor a quem é de direito pelos feitos realizados. Mas, irmãos, isso não vale para um mundo caído que odeia Deus. Um faraó que se considerava um Deus, jamais daria louvor e reconheceria que um servo de Deus foi responsável pela preservação da terra que agora ele governava. O mundo caído não está disposto a reconhecer os grandes feitos de Deus na história. Ele vira para a criação e diz: está vendo aquele sol? Pois é, foi uma explosão que eu fiz. Está vendo a beleza do ser humano? Pois é, foi a evolução que o tornou tão belo. Está vendo como ainda há vida neste mundo? Pois é, foi a ciência que preservou. Os faraós deste mundo não serão capazes de reconhecer os grandes feitos de Deus na história, a própria história e o mundo em que elas se manifestam. Resultam de um único e verdadeiro Deus, e eles se esquecem e ignoram com toda a intencionalidade possível e pecaminosa nos seus corações. Mas, irmãos, eles não somente se esquecem e ignoram essa verdade, mas eles também estão dispostos a destruir tudo aquilo que possa remeter ao verdadeiro Deus. Aqui está Faraó reconhecendo como esse povo de Israel era numeroso. Certamente ele sabia que eles eram hebreus e sabia que eles adoravam a outro Deus que não os deuses do Egito. E por mais que ele quisesse ignorar a história de José, ele não poderia ignorar a história de como esse povo chegou até lá. E esse rei, essa autoridade que se considerava praticamente um Deus, olha para esse povo numeroso e forte e entende que eles deveriam ser afligidos com cargas pesadas, cada vez mais escravizados, para que assim eles morressem, sofressem e não se multiplicassem. Ele queria que o povo da semente da mulher fosse em algum momento diminuído e, quem sabe, exterminado. Ele não queria ser derrotado em uma guerra no futuro. Imaginem, um homem que se achava Deus, mas que tinha medo de um povo e usava de desculpas para uma exterminação em massa. Ele só não contava com os próximos capítulos da história. De fato, ele não foi derrotado pelo povo, mas sim pelo Deus deste povo. Mas são cenas dos próximos capítulos. Irmãos, por que esse desejo de destruir o povo de Israel, o povo de Deus? Se você observar, ao longo da narrativa bíblica vai ficando cada vez mais clara os rumos da linhagem da semente da serpente e a linhagem da semente da mulher. Há uma guerra em que Satanás quer destruir a semente da mulher, em que dela viria salvação, redenção e reconciliação com Deus. Caim matou Abel, sangue foi derramado. Mas Sete nasceu no lugar de Abel, e agora há adoradores de Deus na terra. Esses filhos de Deus se relacionaram com os filhos dos homens,
inflamando a ira de Deus. Mas Deus encontrou graça em Noé, preservando o homem e assegurando a sua promessa. Dessa família de Noé, a separação dessas sementes avança. Cã irá sofrer as consequências da sua desobediência, e Sem seguirá dando continuidade à semente da aliança. Passando por Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos, e agora um grande povo. E do outro lado, os inimigos de Deus e do seu povo. Os reis da terra, os poderosos deste mundo, os faraós e suas falsas glórias. Irmãos, é certo que o filho da promessa era o alvo. E aqui a destruição do povo é o caminho para se alcançar esse alvo. Mais uma vez eu te pergunto, vocês acham que Deus não sabe o que está fazendo? Diante desses inimigos, quem é realmente soberano nessa história? Quem realmente possui a verdadeira autoridade sobre todas as coisas? Chesterton, o escritor, disse o seguinte quando estava em um restaurante almoçando: se um rinoceronte entrasse nesse restaurante agora, não se pode negar que ele teria grande poder aqui. Mas eu seria o primeiro a me levantar e torná-lo ciente de que ele poderia ter certo poder, mas que ele não tinha qualquer autoridade. Irmãos, os poderosos, os chefões, os faraós deste mundo caído se consideram tão poderosos que acham que podem determinar quem nasce e quem morre, quem continuará com vida ou não, e acreditam que podem definir e ditar o rumo da história, uma história que foi determinada por Deus e não por homens. Acreditam que são capazes de fazer o dia vir à existência, acreditam que podem se tornar deuses. Mas o breve poder e posição em que se encontram é passageiro e sujeito ao que Deus permitiu acontecer. Faraó possui poder para oprimir, humilhar, subjugar e escravizar o povo de Israel? Sim. Possui poder para tocar o corpo desses homens e mulheres, levando-os à morte física? Sim. Mas Faraó não possui a autoridade para fazer com que a autoridade de Deus sobre a terra seja refreada. Ele não consegue parar o avanço do crescimento do povo de Deus, e não consegue parar com o avanço da semente da aliança. Queridos, os governantes poderosos deste mundo, eles nada podem fazer. Eles não podem parar o poder e a autoridade do único e verdadeiro governante de todo o universo. Eles ainda são capazes de tocar o corpo físico. Mas não nos esqueçamos do que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 10. Não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, Deus é a autoridade soberana sobre todas as coisas e contra todos os inimigos dele e do seu povo. O que Faraó fez? Ele aumentou a opressão desse povo, mas não parou o avanço dele. Versículo 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Diante dessa verdade, que ele era incapaz de parar o avanço do povo, o que foi feito? Aumentar o sofrimento dos filhos de Israel. Versículo 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Meus irmãos, não bastava mais construir os monumentos, mas agora será necessário preparar tudo aquilo que era necessário para a construção. Mais peso, mais dor, mais mortes, mais lágrimas, mais sofrimento. E por vezes, são em momentos como esses, em que parece que nos encontramos no pior de uma situação, que o nosso coração expõe
a verdade daquilo que ele carrega. A dor causada pelo sofrimento leva-nos, por vezes, a considerar a ausência de um Deus que é onipresente, a duvidarmos do seu cuidado e do seu amor. Vocês se lembram das palavras de Marta e Maria, ao se encontrarem com Jesus após a morte do seu irmão Lázaro? O texto diz: chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Alguns versículos depois, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Sim, Marta e Maria estavam reconhecendo que Jesus tinha poder para curar Lázaro diante da doença que ele enfrentava. Mas, irmãos, Jesus não estava lá. O homem Deus que não deixou de ser Deus. Deus, a Santíssima Trindade, não estava lá. A autoridade de Deus só esteve presente ali quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Ou a autoridade de Deus estava lá quando Lázaro morreu. Irmãos, não existe ausência de Deus. Ele está governando soberanamente nos 400 anos de silêncio dessa história, ao levar o seu povo para o Egito, diante dos inimigos que se levantam, e também nos sofrimentos do seu povo. Não existe ausência de Deus quando você recebe o diagnóstico do médico. Não existe ausência de Deus quando o telefone toca e você ouve que a pessoa amada morreu. Quando você recebe a notícia que será necessário diminuir o quadro de funcionários da empresa. Quando você recebe a notícia de que cristãos foram mortos na Nigéria. Não existe ausência de Deus quando você recebe a notícia de que o aborto foi aprovado em um determinado país. Irmãos, não existe ausência de Deus em nossos sofrimentos. Deus sempre está presente em nossas vidas. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo diante da escravidão, mesmo diante da mais pesada carga, do mais doloroso sofrimento, nada poderá parar o avanço dos propósitos de Deus. Nós vimos isso em nossa leitura bíblica em Atos 7. Quando Estevão estava prestes a ser condenado por causa de Cristo, ele passa por essa história em Êxodo, lá em seu belíssimo discurso. Ele conta como Deus, de forma soberana e poderosa, conduziu a história do seu povo. Ele fala sobre como Deus apareceu a Abraão, como Deus conduziu o seu povo até o Egito, que ele levantou um libertador, que ele libertou o seu povo, falou sobre o pecado do povo no deserto, sobre o tabernáculo. Estevão chegou até o templo construído por Salomão. E quando ele confrontou os inimigos que o acusavam por causa de Cristo, Estevão estava diante do ódio desses homens. Ele então fitou os seus olhos aos céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Queridos, Estevão teve a oportunidade de contar essa história pelo simples fato de que ela não acabou em Êxodo capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. Essa história continua. Nós sabemos e nós veremos nos próximos capítulos que Faraó só piorou a dureza e a maldade. Mas isso não foi capaz de paralisar o avanço da semente da aliança, porque nós estamos aqui. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, encarnou
porque Deus é verdadeiramente soberano sobre todas as coisas. Não há reis da terra, não há lugar, não há sofrimento que poderia impedir que o nosso Salvador viesse para nos resgatar dos nossos pecados, nos livrar do domínio das trevas e nos reconciliar a Deus Pai. Êxodo 1 começa contando a história da família do nosso Salvador. Dessa linhagem que habitou no Egito, foi oprimida por Faraó, e de onde veio aquele que criou o mundo em que Faraó estava. Jesus Cristo é aquele que possui o verdadeiro poder e autoridade sobre todas as coisas. Irmãos, enquanto Faraó agia como quem queria impedir o crescimento de Israel, Jesus Cristo é aquele que multiplica esse povo que agora está espalhado por toda a terra. Enquanto Faraó age como um genocida derramando sangue, Jesus Cristo é aquele que derrama o seu próprio sangue em uma cruz para nos conceder vida. Se Faraó se considerava um homem-deus, Jesus é o Filho do homem encarnado, Emanuel, Deus conosco. Enquanto Faraó fez com que esse povo carregasse fardos cada vez mais pesados, Jesus Cristo é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, Cristo nos salvou, mas de fato nós ainda vivemos em um mundo que muitas vezes se parece com o Egito. Ele não é cor-de-rosa, como alguns filmes por aí. Ele, na verdade, tem muitas bombas atômicas que tentam destruir a nossa fé. Ainda haverá sofrimento. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E queridos, vai chegar um dia em que falaremos como Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. Vai chegar esse dia, e eu te falo, até lá, mesmo diante de todos os sofrimentos, sempre se lembre, nós somos um povo de um Deus verdadeiramente soberano. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa história, porque ela é a nossa história. A história da redenção, a história de como o Senhor está conduzindo todas as coisas. Às vezes, Senhor, nós desconfiamos e pedimos perdão a Ti. Nos esquecemos que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, até o dia que Seu Filho retornará, e nós o veremos em glória. Que até lá nós possamos confiar que o Senhor é verdadeiramente soberano na condução das nossas vidas. Essa é a nossa oração. Amém.